Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 37. Vamos ler até o verso 6. A palavra de Deus diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Nós temos já falado alguns domingos sobre o Salmo 37. Nós estamos tirando 10 princípios para a vida aqui desse Salmo. Nós já estudamos aqui o primeiro princípio, que é o princípio do juízo moral. Está no versículo 1, versículo 2. Nós temos falado que esses princípios aqui, eles são dados para nossa vida como sinais da estrada. E nós fazemos muito bem em obedecê-los. Princípios podem ser quebrados. Não devem, mas podem. Deus te fez com liberdade para poder até desrespeitar aquilo que Ele colocou como norma para a sua vida. O resultado sempre é que quando você quebra os princípios de Deus, você sai da bênção de Deus e você perde a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus quer dar para você. Mais uma vez queremos retomar o princípio do Andy Stanley, para que os irmãos não percam nunca essa visão, que você não deve nunca na sua vida fazer as coisas de Deus, esperar as bênçãos de Deus, se você está quebrando os princípios de Deus. Então, se você quer manter ou ganhar as bênçãos de Deus, nunca quebre os princípios de Deus. Eu espero que até o final das minhas preleções aqui, pelo menos esse princípio fique claro. Nunca, em hipótese alguma, quebre os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. O primeiro princípio aqui é o princípio do juízo moral. Entenda sempre de que, apesar de que muitas vezes na vida as coisas parecem tão incongruentes, tão incoerentes, tão sem lógica, e que pareça na sua vida que não existe um juízo moral regendo, saiba que esse é um dos princípios clássicos das Escrituras Sagradas. Deus vai julgar o mundo com equidade. Deus vai julgar o mundo mediante o sacrifício do seu Filho amado, e nós nunca podemos nos esquecer disso, porque esse princípio do juízo moral, ele se torna para nós uma referência. Eu não quero pecar contra Deus, porque eu não quero provocar o juízo de Deus sobre a minha vida. Eu quero estar caminhando com Deus para experimentar o amor e a graça dele em minha vida. O segundo princípio que nós estudamos aqui é o princípio da confiança no Senhor. Quando nós falamos que nosso coração não pode alimentar uma relação, não pode caminhar com Deus numa relação de desconfiança, que muitas vezes o problema nosso como cristãos, e por isso nós perdemos muitas bênçãos, é que nós levantamos uma enorme suspeita sobre quem é Deus, sobre como Ele age conosco. Quando a Bíblia fala que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, muitas vezes a gente olha para Deus com certa suspeita adâmica, achando que Deus vai fazer qualquer coisa ruim na nossa história, alguma coisa ruim vai acontecer conosco. Não faça isso. A Bíblia diz: confia. Terceiro princípio que nós estudamos é o princípio de agrada-te do Senhor, que é o princípio da gratidão, de você ir na direção de Deus e deleitar-se naquilo que Deus é, na sua natureza, ter prazer em Deus. Deus te convidou para um relacionamento de afeto, Deus te convidou para caminhar com Ele e encontrar nele a alegria. Há muitos irmãos aí que têm muita dificuldade com Deus, eles não têm nenhum prazer em Deus, eles têm medo de Deus. Eles se tornam bons religiosos, eventualmente, bons legalistas, com as normas muito claras, mas eles não têm nenhum prazer em Deus. Por isso a oração é frágil, por isso a vida com Deus é superficial, por isso que quando eles podem, eles estão sempre fugindo, porque eles não têm encontrado prazer em Deus. E nós precisamos encontrar esse prazer, porque quando nós encontramos o prazer em Deus, Ele satisfará os desejos mais íntimos do nosso coração. E hoje nós vamos estudar o quarto princípio: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Nova Versão Internacional traz da seguinte forma esse versículo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e Ele agirá. Portanto, nós temos aqui mais um princípio maravilhoso, mas que também exige de nós uma reflexão
e uma consagração para que ele aconteça em nós. Agora lembre-se o seguinte: esses são princípios que transformam a nossa vida. Quando esses princípios são colocados em prática na sua história, a sua história muda. Quando essas verdades de Deus são experimentadas na sua caminhada, a forma de você perceber a vida, de lidar com a vida, muda completamente, meu querido. Esses princípios são altamente transformadores. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da entrega. Eu quero começar com a frase de Brennan Manning, que fala o seguinte: sem entrega não há possibilidade da cura divina. Eu vou repetir: sem entrega não há possibilidade da cura divina. Se nós quisermos experimentar a cura de Deus em nosso coração, nós precisamos entregar. E é provável que você deve ter ouvido muitos da sua vida: entrega a Deus, entrega a Deus, entrega a sua vida, entrega os seus sonhos, entrega os seus desejos, entrega os seus planos. Mas você vai ser honesto comigo? Se você é um pouco honesto com você mesmo, você vai admitir que se há uma coisa que nós temos enorme dificuldade é entregar a Deus a nossa história, é entregar o nosso script para Deus, entregar o roteiro da nossa vida para Deus. Nós temos uma enorme dificuldade nessa questão de entrega, porque nós gostamos demais de controlar a nossa própria história, acreditando que podemos controlá-la. Mas é um erro crasso na nossa vida cristã, porque na verdade, meus queridos irmãos, se é uma coisa que a gente não pode fazer, é controlar a nossa história. Lá em casa a gente tem brincado, Sara e eu temos brincado nesse sentido. Nós cansamos de fazer planos, porque Deus literalmente, Ele muda sempre os planos que a gente faz. Agora, uma coisa interessante que tem acontecido na nossa vida: Deus tem sempre nos colocado num lugar de graça e de alegria. Ele muda os nossos planos para nos abençoar, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a minha história. E muitas vezes eu estou brigando, porque eu quero ir numa determinada direção, e Deus está dizendo: não, você vai na direção que eu quero. E aí, quando a gente consegue entregar, a gente começa a experimentar uma enorme alegria no nosso coração quando a gente faz isso. É muito bom quando a gente consegue entregar, mas via de regra não é esse o caminho nosso. Algumas pessoas têm, por exemplo, enorme dificuldade de pegar um avião, viajar, porque elas não podem estar no controle. E os terapeutas trabalham dizendo que esse é uma síndrome de onipotência. Você não está no controle, você não está pilotando, você não pode pisar em terra firme, e agora você acha que tem o controle. Meus queridos irmãos, quantas vezes a gente acha que tem controle na nossa própria história? Quantas vezes nós estamos achando que na verdade nós podemos controlar, e nós temos medo de passar isso para Deus, quando Deus está dizendo: me traz o teu caminho, entrega o teu caminho a mim.